Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus para nós, né? Vamos começar mais uma escola bíblica dominical e o tema hoje bem bacana e eu quero convidá-los a ouvir e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar primeiramente? Senhor Jesus, toma-me em tuas mãos, direciona, orienta, Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco, por favor, que não seja apenas uma aula, uma explanação, inteligente da Tua palavra, não, mas que venha algo do Senhor direto para os nossos corações. Precisamos da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Bom, o interessante é que hoje vou falar sobre Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E o engraçado é que na última aula eu falei sobre Judas Iscariotes. Assim, personagens emblemáticos da Bíblia, personagens que vale destaque, mas assim, eu tô achando interessante a diferença de um para o outro, e ter que dar um estudo. Eu achei bem bacana essa escolha aleatória de personagens bíblicos. Estevão, livro de Atos, obra e vida de Estevão, Atos capítulos 6 e 7, tá? Então vamos lá. Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. É a primeira parte do que a gente vai aprender hoje. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, tá? Então vamos ver aqui um detalhe bem interessante. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então vamos lá. O legal é o seguinte aqui. Em Atos 6, o que estava acontecendo naquela comunidade? Vamos aos fatos históricos. Vamos pensar o quê? Que os judeus, eles sempre se sentiam privilegiados em relação à palavra de Deus. Sempre. Até mesmo desde aquela conferência em Atos 15 em Jerusalém, a repreensão de Paulo até a Pedro. Então assim, os cristãos judeus, por isso que há uma diferenciação aqui em Atos 6:1. A murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas, os judeus que falavam grego, e os hebreus, aqueles judeus que falavam o aramaico. Ou seja, esses que falavam aramaico, o hebraico, eles se sentiam, vamos colocar assim, judeus originais, judeus de raiz. E eles se sentiam superiores aos helenistas, que falavam o grego, certo? Então assim, essa diferenciação por conta simplesmente talvez de origem local, raça, etnia. E o engraçado é que as viúvas não estavam recebendo a distribuição diária.
possivelmente alimentos, arrecadação e tal. Olha que coisa complicada. Simples, porém complicada. Havia uma distribuição irregular ali. Eles estavam privilegiando alguns em detrimento de outros, simplesmente por uma questão de origem, né? Um se sentia judeu original e o outro não. E o que acontece? E aí os 12 discípulos, 12 também porque Matias substituiu Judas Iscariotes. Nós estamos no livro de Atos. Atos dos apóstolos, atos da igreja, ou seja, atitudes, obras, ações dos apóstolos e da igreja, tá? O início da igreja, o início do que chamamos do cristianismo, ok? E aí, eles viram aquela questão e eles tiveram que selecionar homens. E eles pensaram, vamos selecionar 7 homens da comunidade, né? Para estar resolvendo, para a gente não deixar de pregar, para a gente também, além de para a gente pregar, não ter que ficar servindo a mesa, para a gente não deixar de pregar, para ter pessoas específicas para distribuição, para ajudar a servir aos outros. E aí que vem, né, a origem dos diáconos. Bem interessante. E esses primeiros 7 irmãos, há um consenso da comunidade cristã, obviamente, de que são os primeiros 7 diáconos da igreja. É uma história bem rica. E o que eu acho fantástico em Atos 6, versículo 5, é o seguinte: a opinião, o parecer dos 12 agradou a comunidade, né? Os apóstolos, eles tinham uma fala assim que era sempre bem aceita por todos, né? Pedro, João, Tiago, né, os discípulos, aqueles que andaram com Jesus. Lembrando que ainda não havia Paulo aqui, ok? Como apóstolo de Cristo, é claro, tá? E se você pegar a listagem, parecer, elegeram dos 7, há um destaque para Estevão, fantástico. Você fala de Filipe, de Prócoro, de Nicanor, de todos eles. Mas quando chega em Estevão, fala, elegeram Estevão, vírgula, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu achei fantástico isso. Poderia estar escrito somente Estevão, assim como os demais, só tinha o nome deles. O destaque dele era tão grande nessa questão espiritual que colocou Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então assim, esse destaque eu achei interessante na Bíblia, né? E assim, e a gente pegando Atos capítulo 6, olha o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão, gente, do grego Stéphanos, do hebraico Kélio. Estevão significa aquele que tem a coroa, ou coroado, certo? Estevão, vale lembrar que ele deve ter morrido entre 33 a 40 depois de Cristo. Vale lembrar que Estevão não é um dos 12 discípulos. Ele se converteu ora depois da morte de Cristo, ou com a pregação deles, enfim, ou era um discípulo em secreto, né? Porém, ele se destacou. O livro de Atos relata sobre Estevão. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele fez a diferença.
O homem era cheio do Espírito Santo, o homem era cheio de fé, fazia sinais e prodígios, falava com extrema sabedoria. Então, assim, vale o destaque para Estevão. Então, por que falar tanto de Estevão? Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. O que significa o primeiro mártir? Segundo o relato histórico, ele foi o primeiro a morrer por causa do evangelho. Mártir significa testemunha, né? Então, assim, o Estevão, ele foi morto por quê? Porque ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. Então eu vou chamar a atenção hoje para a primeira questão de Estevão que mexeu comigo. Se chama convicção. Meus irmãos, a gente pode até ser crente, mas muitas das vezes não estamos convencidos do que a nossa fé é capaz. Estevão não. Ele abraçou a fé de uma forma que ele deu todo o coração dele para essa fé. E nós muitas das vezes não damos 1/3 do nosso coração. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é convicção. Estevão tinha plena convicção do que ele passou a acreditar. Tanto que, se nós olharmos Atos 7, é o discurso mais longo do livro de Atos. Temos o discurso de Pedro, temos o discurso de Paulo, e o de Estevão é o maior discurso registrado no livro de Atos. Vai de Atos capítulo 7, do versículo 2 até o 53. São 51 versículos de um longo discurso. Segundo ponto aí, quando você analisa esse discurso, eu estava lendo ele assim com bastante cautela. Quando você analisa o discurso de Estevão, você vê o que? Conhecimento profundo da palavra de Deus. Ele tinha, além da convicção, ele tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. E ele não pregava ali para poder livrar o lado dele. Ele não pregou ali para poder simplesmente ter algo em troca, um interesse individual, ou para ele poder se livrar daquela perseguição que começava a ter. Então, assim, tanto que Estevão, ele fazia sinais e prodígios no meio do povo. Porém, os líderes judaicos, em especial o Sinédrio, que é como se fosse a corte suprema dos judeus, eles olhavam para Estevão com muita raiva, porque toda vez que eles debatiam, a sabedoria de Estevão sempre estava acima da deles. E era muito comum mesmo, na antiguidade, nos períodos da Idade Antiga, Idade Média, o debate público. Você tinha uma ideia, o outro tinha uma ideia oposta, e eles em público debatiam essa ideia. Não tinha celular para um ficar debatendo com o outro por celular. E eles debatiam em público. Aí você imagina, eles conseguiram, os judeus, os líderes, conseguiram matar Jesus, ponto. Com o auxílio de Roma. De repente, os primeiros discípulos começam a pregar ali de Atos 2, 3 em diante. Aí vem mais, e eles foram acrescentando à comunidade, tanto que em Atos 2 e 3 registra só na mensagem de Pedro 3.000 almas no primeiro dia. Possivelmente pode ter sido Estevão desses. E aí este convertido começa a se destacar ainda.
E aí os homens que não estavam conseguindo debater, e eram homens de várias partes, como fala em Atos 6, né, versículo 9, porém alguns que eram da sinagoga, dos libertos, dos sirineus, alexandrinos, eles discutiam com Estevão e não conseguiam sobrepor a sabedoria dele. Então eles pensaram, a gente vai ter que criar um problema para esse cara. A gente tem que tirar ele, assim como fizeram com Jesus, gente, igualzinho. E Jesus falou, ó, se estão me perseguindo, eu vou perseguir vocês, com os discípulos. Se estão atrás da cabeça, o corpo certamente eles vão atrás. E fizeram direitinho, eles começaram a dizer, ó, vamos procurar homens, testemunhas, para a gente falar que ele está blasfemando contra Moisés, contra as leis de Moisés, blasfemando contra a soberania romana. Mais uma vez, gente, o interessante é que, olha o versículo, Atos 6, 11. Subornaram homens para falar que eles ouviram blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E aí inflamaram o povo. Os anciãos, escribas, levaram Estevão até o Sinédrio, que vamos botar a corte suprema judicial religiosa dos judeus daquela época, correto? E lá no Sinédrio, a mesma coisa que fizeram com Jesus, começaram a blasfemar começaram a julgar Estevão. A mesma coisa que fizeram com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. A religiosidade, ela é contra a fé. A religião, a denominação, ela é contra a fé pura, prístina, uma fé real, uma fé de dentro para fora, uma fé da esperança da vida eterna em detrimento da vida terrena. A religião, ela usa de artifícios e métodos puramente para interesse pessoal, para manter um domínio, para manter o poder. A religião, ela está ligada a um domínio, a uma tentativa de manter-se no poder. A fé não. A fé, ela é pura. A fé, ela é viva. A fé, ela transforma. A fé, ela vem do Pai, ela vem do alto. É uma sabedoria incompreensível. A fé é um mistério tão profundo que a morte é a vida. Para a religião, não. A vida é aqui e agora. Então, assim, Estevão foi movido pela sabedoria do alto. Olha Atos, capítulo 6, versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, os assentos dos anciãos, dos líderes religiosos e tal, fitando os olhos em Estevão, eu imagino eles sentados, doutores da lei, de um alto grau de conhecimento da Torá, do Velho Testamento, dos profetas, dos salmos, aqueles que comandavam a doxa judaica, a hierarquia social, a manipulação religiosa. Poxa, aí você vai falar, um líder fariseu, ele olha para Estevão, eu fico só imaginando, ele vai falar, o que esse rapaz tem que eu não tenho? Esse é o problema da religião. A religião, ela tem que igualar todo mundo no mesmo nível para que eu continue no poder.
Só que Estevão, a sabedoria dele era além da sabedoria desses líderes. Então, quando eles olharam para Estevão em Atos 6,15, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Olha, eu fico olhando Estevão. Então eu falei aqui, convicção. O cara era convicto do que ele cria. Ele acreditava e ponto final. Não tinha entrelinhas, não tinha aditivos, acréscimos à fé dele. A fé dele era pura. O cara era cheio do Espírito Santo. Nós precisamos disso. E muitas das vezes falhamos nisso. Temos riquezas e bens, temos comodidade, temos entretenimento, temos alimentos do bom e do melhor, mas não somos cheios do Espírito Santo. Então assim, convicção, verdade, liberdade, paz, segurança no que acreditava, não importam as consequências. Aí que eu quero chegar. Uma fé verdadeira, ela mede consequências? Não. Estevão, tipo assim, eu vou pregar, eu vou fazer a minha parte, eu vou espalhar essa boa nova que tanto tem me agraciado. A consequência não me importa. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele cria, e que da mesma forma que o Nazareno ressuscitou, ele também iria ressuscitar. Se Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, pode acreditar, meu irmão. Estevão acreditou de coração aberto. Pilatos, naquele diálogo fantástico com Jesus, o que é a verdade? E Jesus diz o quê? Aqueles que ouvem a minha voz e a praticam, ouvem a verdade. Para onde vamos? E Jesus disse, ora, por que dizes para onde vamos? Em João 14, 5 e 6. Estou com vocês todos os dias e não sabeis vós o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Estevão espalhava aquela verdade como fogo. Se iriam persegui-los, se os romanos iriam chegar em cima, se os judeus iriam fiscalizar, não me importa. Essa verdade que está em mim, eu preciso botar para fora. Um rosto de um anjo, e aí ele vem na defesa dele, a tese dele é fantástica em Atos 7, de 2 até 53. Ele começa a colocar, os profetas fizeram isso, e o povo só fazia isso, os judeus só faziam isso, vocês tiveram privilégio, vocês têm a palavra, mas sempre rejeitavam. Os profetas eram sempre os humilhados, massacrados, despidos, eram mortos, eram humilhados, serviam de vitupério para todos os outros, de vergonha. E vocês, ele olhou para todo o sinédrio, eu fico imaginando a cena ali. E vocês estão fazendo o mesmo. Vocês estão repetindo o erro dos vossos pais. Estão repetindo o erro dos vossos antepassados. Acusou todos, se defendendo. Era uma defesa para ele, mas não, ele expôs a palavra e ainda acusou quem estava acusando ele de blasfêmia contra a lei e contra Deus. E assim, aí eu imagino, olha o que diz Atos capítulo 7, certo?
versículo 54, hein? 54. Vamos lá. Ouvindo eles isto, o pessoal do Sinédrio, enfureciam-se nos seus corações. Ou seja, quem é religioso é de coração duro. Sabe o que é ser religioso? É aquele que acha que realizando práticas religiosas, ele acha que ele está servindo a Deus. Como eu disse em estudos passados, não me lembro agora em qual deles, estar na igreja é diferente de ser igreja, certo? Então, ouvir o Evangelho, saber a Bíblia, dar o dízimo é diferente. Não necessariamente quer dizer que você tem os frutos do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo porque amor, paciência, bondade, fé, paz, alegria, domínio próprio, temperança. Esses frutos, esses 9 frutos de Gálatas 5, 22, 23, eles, um caderno, um livro, a gente não consegue ter mansidão através de uma leitura. É algo que vem do Pai para nós. É algo interior. É algo que você tem que praticar todo dia. Então, assim, a nossa dificuldade hoje é a gente se dispor, é a gente fazer todos os dias, é a gente praticar os mandamentos de Deus todos os dias. Fui na igreja domingo, domingo eu estava no culto lá. Ufa, cumpri meu papel de cristão. Acabou. Ai, agora só domingo que vem. Ô fulano, você não foi não? Uai, você não tá com Deus não? Tá desviado? É assim que a gente acha. Nós vivemos muito de aparência. Meu Deus do céu. Então assim, os religiosos que sabiam a palavra de Deus enfureceram o coração, rilhavam os dentes. Aí, uai, quem conhece a palavra de Deus estava com o coração todo enfurecido e com raiva de Estevão. E aí é lógico, o mesmo veredicto que fizeram com Jesus. Claro, sentenciaram Estevão à morte. É óbvio. Só que olha a diferença de Atos 7,54 para Atos 7,55. Irmãos, em nome de Jesus, vamos aprender de uma vez por todas. Caminhar com Cristo ou caminhar com a religião. Vamos aprender de uma vez por todas. Viver de aparência, viver de hipocrisia ou viver de verdade, ainda sendo falho, não importa. Lembremos da oração do publicano e do fariseu. Deus conhece as nossas falhas. Esconder falhas, religião. Confessar os pecados, fé verdadeira. Enfurecer-se, blasfemar, reclamar em situações adversas é o religioso. Fé verdadeira, o cristão. Uai, ter fé
Viver de fé quer dizer viver sem problemas. Basta olharmos para a Bíblia. Os homens de fé passaram cada uma. O que seria da fé sem situações adversas? Um completa o outro. Não haveria fé sem uma situação adversa. Vamos tentar entender. Então, olha o 55, Atos 7, 55. Mas Estevão, agora separando. O 7,54 fala do Sinédrio. Olha o 7,55. Mas, porém, todavia, Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão não estava com o coração enfurecido, não estava rangendo os dentes. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele fitou os olhos no céu. A grande diferença está aí. Gente, são detalhes da Bíblia que passa desapercebido. Os do Sinédrio estavam fitando os olhos em Estevão, com raiva dele. Estevão, do outro lado, ao contrário, estava fitando os olhos no céu. Ele viu a glória de Deus e Jesus à direita. Meu Deus do céu, que visão! É por isso que ele foi apedrejado depois que viu o céu. E ele disse, em Atos 7,56, para sentenciar a morte dele: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E aí o 57 foi a sentença de morte. E eles clamaram em alta voz, taparam os ouvidos, arremeteram contra ele, lançaram ele para fora da cidade, tacaram e apedrejaram. Enfureceram. E apedrejaram Estevão. E o interessante é o seguinte: eu fico imaginando Estevão submisso como um cordeiro indo ao matadouro, assim como Jesus, carregando aquela cruz, sabendo que nela ele ia ser pregado, mesmo podendo clamar a Deus, pedindo uma legião de anjos, hordas de anjos para poder livrá-lo daquela situação. Isso é convicção. Isso é fé, não importa as circunstâncias. Isso é fé. O que a gente vive é superficialidade, meus irmãos. Eu fico imaginando assim, a igreja nascida ali em Atos, as etapas, os anos que foram se passando, a história da igreja até chegar à modernidade. E hoje nós estamos na pós-modernidade, nesse mundo de internet, de virtual, esse mundo de simulação, esse mundo de aparência, onde a gente praticamente a gente se engana diariamente, onde a gente só quer chamar atenção, ou a gente só quer se vitimizar. Estevão ao contrário. Ele estava ali falando abertamente da palavra de Deus, um mundo onde nós estamos com medo terrível de morrer. Temos um medo da morte tão grande, mais do que um mundano. Eu fico pensando, que fé é essa? Olha, essa pandemia tem revelado um lado assim, um medo da morte, uma fraqueza de fé tão grande, um medo de morrer, como se Jesus não tivesse preparado morada para nós. Mas você sabe por quê? Porque o nosso coração, a nossa alma está encharcada, a gente está chafurdando na lama do comodismo, da tecnologia, do entretenimento e da modernidade. Isso aqui parece um livro de ficção. Quando eu vejo Estevão caminhando
para a morte por apedrejamento, submisso, tinha acabado de ver a glória de Deus. Isso aqui para mim parece uma irrealidade, uma coisa que não existe. Porque eu olho para a minha fé, para o nosso resquício de fé, e eu fico pasmo com a nossa situação, laodiceana, ou seja, da igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3, 16 a 20. A gente está impregnado dessa frieza, dessa insensibilidade à palavra de Deus. Deus é uma ideia. Não, hoje igreja, a igreja é um fato social. Nós nos reunimos, somos cristãos porque os portugueses vieram aqui e deixaram o cristianismo como legado para nós brasileiros hoje. A igreja hoje é uma estrutura hierárquica, eclesiástica, complexa, de ideias humanas, de formas humanas. Cada um tem a sua religião, temos que respeitar, e a gente vai vivendo assim. Quando a gente vai ver, a gente já nem acredita mais. A Bíblia hoje ela é questionada. Ela é reconfigurada dia após dia. Ela é desacreditada por nós pelas nossas atitudes. Porque quando eu olho Estevão caminhando para o apedrejamento, eu não me vejo. Eu não estou falando só de você que está me ouvindo, eu estou falando de mim. Eu fico olhando para essa igreja e eu falo, meu Deus, o que perdemos? A gente não consegue perdoar cada coisa tola, cada coisa boba, cada coisa ridícula, estúpida. Atos 7:60. Então, ajoelhando-se, Estevão mais uma vez clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Meu Deus, ele falou a mesma palavra que Jesus disse na cruz. Jesus, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, mesmo tendo sido chicoteado, coroa de espinho. Para nós, o Estevão foi um tolo. Estevão não era para ter abusado. Estevão não foi coerente. Nós hoje temos um racionalismo instrumental para tudo, até para fazer o bem. A gente hoje, para fazer o bem, a gente calcula se a gente vai quanto que a gente vai perder. A gente analisa se vai valer a pena o marketing dentro daquela atitude boa que a gente vai fazer. Eu não sei aonde parou o Evangelho. Em algum ponto a igreja estacionou. Em um ponto crucial, eu sei que a partir do século 3 e 4 a igreja desfaleceu legal ali. Porque essa igreja de Atos, essa obra-prima, por causa de Estevão, a igreja se espalhou, sabia? A gente for olhar aqui, ó, em Atos 11:19, ó. Atos 11:19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, sensacional. A morte daquele homem espalhou o evangelho. Hoje nós só queremos estar vivos para sentar, para nos acomodarmos
e apertar um controle de uma televisão ou as diversas teclas de um celular e descansar. Nós queremos viver a utopia diária. Estevão sabia que a única utopia que ele iria ter seria a realidade da vida eterna. Irmãos, a gente tem uma morada garantida no céu, não é possível. Parece que a gente não crê nisso, porque a gente se agarra à nossa vida de uma forma tal que a cada dia que a gente tenta se agarrar, ela vai escorrendo na nossa mão. Cada dia, sabe por quê? Gera ansiedade, gera preocupação e gera medo todo dia. Isso não é sentimento de uma fé verdadeira. Não é possível. Sinta-se caminhando para o apedrejamento e ainda clamando ao Pai para perdoar aqueles que lhe tacaram pedras. Isso muda tudo. Uma ação gerou uma outra ação e não uma reação. Gente, imagina o Sinédrio com raiva de mim e eu ao mesmo tempo com raiva do Sinédrio, porque eles estão errados e eu certo, e eu com raiva me igualei. Não houve diferença tanto em mim quanto neles. Mas quando eles estão com raiva e eu estou cheio do Espírito Santo, então tem diferença. Então tem uma verdade aí no meio. Alguém está com a verdade. E Estevão está com a verdade. E você? E eu? Aonde está a verdade de nossas vidas? Para onde foi a nossa convicção? Se perdeu. A nossa fé esfriou. Quando a gente vai louvar a Deus, parece que é como se tivéssemos só mexendo os lábios para acompanhar os instrumentos. A gente torce e vibra muito mais para um time de futebol do que levantar as mãos e dizer: Senhor, te quero, Tu és tudo para mim, Tu és meu, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Gente, a gente não faz isso. Era uma igreja que não tinha templo, não tinha ar-condicionado, não tinha instrumentos de primeira linha, uma mesa de som, não tinha bancos confortáveis. Eles não precisavam de pegar ônibus até a igreja. Eles não tinham como pegar ônibus, não tinha Uber, não tinha carro. Mas no livro de Atos, você vai olhar os primeiros capítulos, eram cheios de alegria, de fé, de unção. Eles ficavam horas e horas aprazíveis ouvindo a palavra de Deus. Tinham prazer na palavra de Deus. Temos mais prazer em ir ao cinema. Ah, Marcelo, mas você está exagerando, está sendo radical. São outros momentos, outras épocas. Olha, são mesmo. Quem me dera eu fazer parte dessa primeira igreja. Quem me dera. Às vezes eu mesmo falo com Deus: Deus, por que eu nasci nesse tempo de tamanha frieza? Tamanha assim, o reino de Deus sendo transformado em vontade humana. Hipócrita. Avareza. De obstinado, sendo tomado à força. O individual sobrepõe todo o coletivo.
O destaque sou eu, a estrela sou eu. Eu só faço algo para o reino se eu receber algo em troca, se eu tiver um dinheiro na minha conta. Para finalizar, uma das coisas que eu achei fantástica aqui é o seguinte: Atos 7:58. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Oh, meu Deus, eu fico imaginando o seguinte: é aí que eu quero chegar. A morte de um homem fez brotar, fez nascer um futuro grande apóstolo, Saulo de Tarso. Aí você fala: ué, como que você pode me provar isso? Aí eu vou te dizer uma coisa. Fique imaginando alguém indo com um rosto de anjo, calmamente, submisso, tinha acabado de ver a glória de Deus, indo ser apedrejado, que é uma morte terrível. Você vai morrendo aos poucos, cada pedra batendo em você, e você ali não querendo sair daquela situação, não, pelo contrário, aceitando, como um cordeiro pronto para o matador. E Saulo em pé, vendo aquele jovem, e as vestes, ou seja, uma morte pública humilhante, as vestes daquele homem aos pés de Saulo, e ele em pé olhando. Eu fico imaginando a mente de Saulo ali. Por que esse homem está fazendo isso? Que fé é essa? Que convicção é essa? Isso é uma ameaça para nós. Irmãos, uma fé convicta é uma ameaça para o inferno, é uma ameaça para qualquer sistema religioso, político que for. Uma pessoa convicta é uma ameaça. Dali em diante foi aí que Saulo, tomado por aquele sentimento assim, precisamos deter esse fogo ardente do Evangelho. Só que capítulo 9, 2 capítulos depois, esse mesmo Saulo que estava em pé testemunhando a morte do primeiro protomarte, ou seja, do protomarte Estevão, era o Saulo que no caminho de Damasco iria se converter. Meus irmãos, e aí por isso que ele fala lá em 1 Coríntios, se eu não me engano 15, se comermos e bebermos e amanhã morrermos, ou seja, sem esperança da vida eterna, sem nada, de que me importa viver, sofrer pelo Evangelho? E eu fico imaginando assim, a vida de Estevão para nós. O que eu posso aprender, já que a gente vive em épocas completamente diferentes? Convicção. Ser cheio do Espírito Santo, ter o conhecimento da palavra, ter a verdade inabalável, crendo que a vida eterna, espiritual, ela é muito mais valiosa do que os tesouros que eu acumulo todos os dias aqui na terra. Irmãos, o tempo está acabando. Resta 2 dedos de areia da ampulheta.
O relógio está batendo em finalizar tudo que Deus fez, porque a história da Terra é como um livro, tem início, meio e fim. A igreja iniciou e ela está terminando de forma melancólica. E o Senhor precisa levar a igreja verdadeira, o que sobrou. E a igreja verdadeira não é uma comunidade, não é uma denominação. Vocês estão cansados de ouvir isso. É um Estevão da vida. É individual. Ou você é cheio do Espírito Santo ou não. Você pode ser cheio, seu marido não. Ou seu filho não. Apesar de todos estarem indo para a igreja, só um vai subir. Que possamos aprender com Estevão que a fé, ela é valiosa, ela é preciosa, independente das circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Basta fitarmos os nossos olhos ao céu e contemplar a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.